escreva e conte a história da sua família. Os seus filhos sabem como vocês se conheceram? Os seus filhos sabem quanto tempo vocês namoraram? Os seus filhos já viram como você era feio quando você era solteiro? Não, porque tem uns caras que só a misericórdia de Deus, não é verdade? A gente olha assim, cara quando era solteiro, e diz: o que essa mulher enxergou nesse cara? Você já mostrou para os seus filhos como você era magrinha quando casou, né? Conte para os seus filhos. E os álbuns de casamento? Quem tem álbum de casamento? Tem gente que esconde, que diz: meu Deus, que coisa ridícula, que coisa feia. Os meus, as fotos já estão tudo avermelhadas, de tão antiga que é, 43 anos de casado. Conte história, crie história, escreva a história da sua família, colecione histórias. O meu padrasto era caminhoneiro e todo dia ele chegava em casa e ficava contando história de como foi o dia dele no volante, que o calor estava enorme, que ele pegava a fila para estacionar o caminhão dele, que isso, que aquilo. A gente já sabia as histórias dele toda de cor, mas todo dia a gente queria ouvir a história do meu padrasto. Todo dia. Os filhos amam ouvir a história dos pais. Eu estava há poucos dias atrás numa igreja batista, aí o pastor disse que ele gostava, sabe essas piadas sem graça que pai faz? Esses trocadilhos sem graça que pai gosta de fazer? E ele disse que viajava com os filhos fazendo trocadilho, e os pais: pai, o senhor está cada vez pior, está cada vez mais sem graça. Nossa, suas piadas, pai, não tem graça nenhuma. Aí um dia ele falou assim: quer saber, eu vou fazer greve de piada. E eles foram viajar de carro, 3 filhos sentados atrás, e ele calado ao volante. Aí a filha perguntou: pai, está tudo bem? Ele: está tudo jóia. Aí um filho virou e falou assim: mãe, você brigou com o papai antes de sair de casa? Não, filho, está tudo bem. Aí a filha falou assim: pai, por que o senhor não está contando aquelas piadas ruins que o senhor conta? Ele disse: porque eu não quero atrapalhar a viagem de vocês. Não, pai, conta, a gente gosta. Mas vocês reclamam de toda piada. Pai, faz parte reclamar das suas piadas. Ele disse: hoje eu estou de greve de piada. Não, pai, conta. Aí eles começaram a brincar dentro do carro, porque na verdade os filhos amam as histórias que seus pais contam. Então conte história, crie história, invente história, registre história. Repita depois de mim: as histórias tornam. Vocês têm aí o que está escrito? A vida. Aí não sei não. A história torna a vida mais plena. História torna a fé mais profunda. A história torna a esperança mais forte. Se você contar as histórias da sua família, você está ajudando a fortalecer a fé dos seus filhos. Escuta aqui o que eu vou falar para você. Você tem história de milagre na sua família? Amém. Conte para os seus filhos. Vocês têm história de provisão milagrosa na sua casa? Conte para os seus netos. Porque a história do que Deus fez na sua vida é que vai fortalecer a fé dos seus filhos e dos seus netos. Amém. O Laércio e a Priscila já estiveram lá em casa. Orlando, você nunca foi na minha casa, Orlando? Já foi. Você viu lá o meu memorial? Onde tem lá as coisas da história da minha família, né? Vocês sabem? Lá no meu memorial tem um monte de coisa guardada que conta a história da minha família. E cada item que eu guardo lá conta uma história especial. Eu tenho uma mandíbula de uma piranha que eu pesquei no Amazonas, de 900 gramas. E eu guardo aquela mandíbula da piranha para todo mundo saber que eu sou o maior pescador do Brasil. E todo mundo que vai lá em casa vai ver, né? Que pescador que nada. Aí eu mostro uma foto de um tucunaré que eu peguei, de 10 quilos lá no Amazonas. Aí vem um invejoso e falou assim: Dinati, você mostra a mesma foto tem 20 anos, né?
Mas não é só isso, irmãos. Lá no meu memorial tem coisas que contam a história dos milagres de Deus na minha família. Tem coisas lá que contam livramentos que Deus deu para a nossa família. Tem histórias lá, e hoje eu contei à mesa para o irmão Francisco dos milagres, ele e a esposa obviamente, dos milagres que Deus fez na vida da minha mulher em 2015, quando ela quase morreu. Agora em 2022, quando eu quebrei minha perna, a cirurgia que eu tive que fazer, está lá um item memorial para contar como é que Deus proveu, como é que Deus abriu a porta. E todo mundo precisa ver. Olha o que Deuteronômio fala: põe pendurado na tua casa, pendure na sua porta. Não é para pendurar amuleto não, porque quando eu era macumbeiro a gente pendurava figa. É para você pendurar lá versículo da Bíblia. É para você pendurar na sua casa as coisas que falam dos milagres de Deus na sua casa. Conte história, invente história, crie história, registre história, porque as histórias vão fortalecer a fé dos seus filhos. Deuteronômio fala sobre isso. Você vai falar delas quando acorda, quando deita, na hora de comer, em todos os momentos. Conta a história do que Deus tem feito na sua casa. Deixe-me avançar aqui na questão da história. História ao longo do tempo expande a imaginação, amplia a história da sua vida. Pai, mãe, vô e vó, busque experiências com Deus. Porque quanto mais você tem experiência com Deus, mais história você tem para contar para seus filhos, para os seus netos, para fortalecer a fé de seus filhos e de seus netos. Nós estamos aqui numa situação que não é a primeira vez para mim não, viu, pastor? Eu estava uma vez em Guapimirim, que é um distrito da cidade de Magé, lá no Rio de Janeiro, com um conjunto que eu fazia parte, a gente fazendo um ar livre na praça de Guapimirim, nosso sistema de som todo montado em cima do caminhão, todos os instrumentos. Quando começou a tocar a primeira música, pum, caiu a energia. E aí nós cantamos só no violão, a caixa da bateria e uma escaleta. E tocaram o louvor todinho, a praça lotada de gente. Quando eu fui começar a pregar, irmãos, estava em cima de um caminhão e tinha um buraco no chão do caminhão. E eu não vi. Quando eu fui andar em cima do caminhão, minha perna enfiou lá dentro e eu caí. Aquela multidão fez assim. E eu com a minha perna enfiada lá dentro daquele buraco. Quando eu saí, ficou todo mundo esperando para ver se eu estava machucado. Eu viro: pessoal, pode ficar tranquilo, eu já tive em buraco pior do que esse e Jesus já me tirou de lá. Glória a Deus. E dali eu comecei minha pregação e fui embora, e um monte de gente entregou a vida a Jesus, sem energia elétrica. Glória a Deus. O Senhor pregar para a multidão na beira da praia, no monte, isso aqui não é problema para mim e não tem que ser para ninguém. Ninguém tem que ir embora porque acabou a luz. Daqui a 10 anos você vai lembrar dessa noite, as crianças vão lembrar dessa noite, todos nós vamos lembrar dessa noite, porque o Senhor é bom o tempo todo. E essa história vai fortalecer a nossa fé, de que nós precisamos perseverar por amor à nossa família, por amor aos nossos filhos, por amor aos nossos netos. Crie história, invente história, registre história, porque histórias ao longo do tempo expandem a imaginação. Próximo, dedique tempo para... Olha aí no seu celular, você está com o slide? Dedique tempo para o quê, irmãos? Vamos lá todo mundo, dedique tempo para... Ó, qual é o teu nome, irmão? Paulo. Você sabe que tem uns pais que são mala, né? Não tem pai mala? Chato, ranzinza, emburrado, sem graça, nunca tem tempo para brincar com os filhos. Não conhece as criaturas dessas? Não consegue arrastar no chão para brincar com o filho. Sabe quando é que esses pais arrumam tempo? Quando vira avô. Aí arrasta no chão, põe neto na cartunda, pinta o 7, borra o 8 com o neto. E os filhos ficam dizendo assim: no meu tempo...
Ó, os filhos tudo com inveja aí, tá vendo? No meu tempo o senhor não fazia assim. A gente, quando é pai, a gente tem muitas preocupações e a gente deixa que as preocupações roubem o nosso tempo. Exatamente. E aí a gente perde tempo de fazer o quê? De brincar com os nossos filhos. Dedique tempo para diversão. Eu tenho ainda uma foto do Orlando. O Orlando foi fazer uma apresentação para um corpo de bombeiros aqui, de resgate. Aí ele me mandou essa foto. A Lara tinha que idade, Orlando? 2 para 3 anos. Ele falou assim: olha, quem quer subir aqui no prédio e descer no rapel? Ninguém queria ir. Quantos andares eram, Orlando? 8 andares. Ninguém queria descer no rapel. Aí ele, para provar que era seguro, amarrou a filha dele lá na corda, a Lara, e tirou a Larinha descendo assim. Para ela era só uma. Por quê? Com quem que ela estava? Com o pai dela. Pais e filhos foram feitos para brincarem juntos, se divertirem juntos. Também tem umas mães que são malas. Você vai matar essas crianças? Tem as mães que são chatas pra caramba. Se pudesse, enfiava os filhos num vidro desse para não sujar. Olha lá, ela abraçando o filho. Eu estou de olho em você, Guilherme, né? O pobre coitado pode nem brincar. Vocês conheceram minha mãe? Conheceram minha mãe? Dona Alci, lá de Colatina, baixinha assim. Minha mãe não deixava eu brincar na rua para não me sujar e não ficar doente. Por isso que eu não sei jogar bola, não sei soltar pipa e nem sei jogar, como é que você chama aqui? Bola de gude. Não sei jogar, porque para minha mãe eu tinha que ficar dentro de casa, brincando dentro. Um dia eu resolvi fugir para brincar. Era véspera de Natal, meu irmão, 24 de dezembro. Estava chovendo. Os outros meninos tudo brincando na rua, rolando no barro e tomando banho de chuva. E eu com a maior inveja dos moleques. Minha mãe ocupada lá na cozinha, eu dei um ninja e fugi. E tô lá tomando banho de chuva com os moleques entrando na lama e saindo. Daqui a pouco eu só ouço aquela voz. Ah, você conheceu minha mãe, né? Diná! Sabe o que significava quando minha mãe gritava meu nome? Nada, porque ela gritava o tempo todo. Aí ela chamava a segunda vez: Diná, seu filho, não sei o que lá, não sei o que lá, que eu não preciso dizer, né? Sabe o que significava isso? Ele falou, filho da mãe, isso mesmo. Sabe o que significava isso? Nada, porque minha mãe xingava o tempo todo. Mas aí vinha a terceira vez: Diná, seu isso, aquilo, outro. Não deixa eu ir te buscar. Ali morava o perigo. Eu pensei, eu já vou tomar uma surra mesmo. Já estou todo sujo, todo molhado. Não fui. Daqui a pouco quem aparece? Minha mãe. O que vocês acham que aconteceu comigo? Nada? Eu tomei a maior surra da história. Surra. Era 24 de dezembro, eu não vi o Papai Noel passar aquele dia. Eu acordei no dia seguinte sem Papai Noel, sem presente, com o traseiro ardendo da surra que eu tomei. Pais e mães, brinquem com seus filhos, divirtam-se com seus filhos, escutem o que eu vou lhe falar. Façam do riso, façam da diversão uma memória que o seu filho vai levar para o resto da vida. Faça da brincadeira um ato em família. Surpreendam seus filhos com atividades divertidas. A minha filha caçula hoje tem 38 anos. Desde que elas eram pequenas, eu fazia uma brincadeira com elas todo sábado de manhã. Eu trabalhei muito tempo em rádio. E aí eu gostava de brincar com elas da Rádio Despertador.
Sábado de manhã, elas queriam dormir até tarde. Eu chegava, abria a porta do quarto delas e dizia: bom dia, bom dia, alegria, bom dia você que é do signo de cachorro doido, hoje é sábado, o sol está lá fora, vem pra fora, vem brincar. E elas: pai, pelo amor de Deus, a gente quer dormir. Jogava travesseiro, almofada, vem pra vida, sorria, hoje é dia de alegria, sai pai. Até hoje elas lembram. Pai, o senhor era chato pra caramba, né? Mas vocês acham que elas falam isso com raiva? Isso é uma memória divertida, que elas nunca mais esqueceram. Quando seus filhos crescerem, o que eles vão lembrar de divertido de vocês? Ou só vão lembrar de bronca, de regra, do citamão, só vão lembrar disso? Qual a brincadeira que elas vão lembrar que o pai e a mãe sempre faziam com elas? O meu sogro teve 5 filhas mulheres. Ele não tinha filho homem. Ele brincava com as 5 meninas, levava para o mangue para pegar caranguejo. Enfiava as meninas lá no mangue, na lama, para pegar caranguejo. Elas hoje sentam, o meu sogro morreu, elas contam isso com lágrimas nos olhos, porque era muito divertido. O meu sogro tinha uma rural, e aquilo que a minha filha fazia comigo no handball, o meu sogro fazia com as filhas. Ia ter confraternização de mocidade, ele enchia a rural dele de menino e de menina e levava para as igrejas. As minhas cunhadas e a minha mulher até hoje lembram: nenhum pai ia junto, só o nosso pai ia junto. Quando é que você vai deixar de ter cara amarrada, Jesus? E vai se divertir com seus filhos? Mãe, quando é que você vai deixar de ser só aquela chata que fica lembrando que tem... Fica esperto, irmã. De novo, irmão. Quando é que você vai deixar de ser mãe? Essa mulher que só lembra do que tem que fazer e não vai brincar com seus filhos uma hora. Atenção, mulheres, relaxa um pouco e vai brincar com as crianças. A minha mulher fazia boneca, brincava com as nossas filhas. Ela uma vez pegou uma caixa de máquina de lavar e fez uma casinha de boneca para as minhas filhas, com varandinha, flor de papel crepom e tal. E minhas filhas brincavam com aquilo ali o dia inteiro. A gente tem foto das nossas filhas numa piscininha Tony, lembra aquela piscininha de 1000 litros, Tony? Elas ficavam lá no quintal e dizendo assim: mãe, tem um lanchinho para trazer para nós? E aí a minha esposa botava um pano de prato, botava numa bandeja, ia lá levando como se fosse uma garçonete, e servia refresco e lanchinho para as filhas. Elas lembram disso até hoje. Brinquem com seus filhos, criem memórias divertidas, porque, atenção, repitam depois de mim: o que se aprende brincando se guarda para a vida inteira. Vamos tentar todo mundo? O que se aprende brincando se guarda para a vida inteira. Você lembra de algum professor que era divertido? Não era o professor que todo mundo mais gostava? Não era a matéria que você mais gostava? Do professor mais legal? Não é assim? É assim que a gente tem que aprender. Sermos pais que vão brincar com os nossos filhos. Por uma simples razão, gente: o tempo passa. O simples também é divertido. Não precisa ser PlayStation, não precisa ser jogo caro, jogo lúdico. Faça sua brincadeira, invente sua brincadeira. Diversão ao longo do tempo aprofunda o... Está escrito aí no slide de vocês. Diversão mais tempo, o que acontece? Aprofunda o relacionamento. O que se aprende com alegria se guarda para a vida inteira. Vamos para o último.
Dedique tempo a uma tribo. Olha, ele está lendo. Você está lendo, que legal, muito bom. Vou até dar uma das bolinhas legais para você, vem cá. Vai, André, vai lá. Passa por cima. Vem. Não dá ideia. Não dá ideia. Dedique tempo a uma tribo. Você sabe qual é o problema de muitas famílias? Elas são muito isoladas. Elas não têm relacionamento. Elas não participam de célula na igreja. Elas não participam de grupo pequeno na igreja. Elas não participam de acampamento da igreja. Ela nem está aqui hoje. Nem está aqui hoje. E você está pensando, fulano podia estar aqui para ouvir isso. Essas criaturas são as malas. Eles vivem isolados e depois reclamam que não tem amigo. Dedique tempo a uma tribo e faça os seus filhos participarem dessas coisas, porque participar de uma tribo ensina reciprocidade. Atenção, no currículo de paternidade bíblica, uma das coisas que a gente ensina é a comunidade de pais com a mesma mentalidade. Vocês que são líderes de educação de filhos, façam acampamentos, façam piquenique, vão para uma praça, levem 4, 5 famílias, mas combinem o seguinte: nós vamos levar os nossos filhos, mas quem vai cuidar das crianças é o casal tal. Por quê? Tem 5 famílias, 12 crianças. Se cada um for tomar conta dos seus filhos, não vai ter tempo de comunhão. Então designa hoje, vocês vão cuidar das crianças todas. Se tem uma criança que não está se comportando bem, quem vai chamar a atenção? Só aquele casal. E para quem que a criança vai olhar na hora que vocês chamarem a atenção? Vai olhar para quem? Aí o que os pais têm que dizer? Obedece o irmão, rapaz. Você sabe o que eles vão aprender com isso? Que aqui todo mundo é responsável por todo mundo. Ele quer o bem-estar dos filhos dele, mas quer o bem-estar do filho de todo mundo. E se ele está chamando a atenção do meu filho, é porque ele quer o bem dos meus filhos. Ah, meus irmãos. Amém. Ah, meus irmãos. Irmão, só entre nós dois aqui, que ninguém nos ouve. Só eu e você. Não é para mais ninguém. Eu conheço uns crentes que, se a professora do departamento infantil chamar a atenção dos filhos dele, ele vai lá no gabinete do pastor reclamar. Ele vai embora da igreja dizendo: não tem amor nessa igreja. Chamaram a atenção do meu filho. Os seus filhos são as pestes. Como é que você quer chamar a atenção dos meus? Vocês já ouviram isso antes em outro lugar? Só na França. Só na França. Meus irmãos, quando a gente vive em comunidade, todo mundo é responsável por todo mundo. Vocês lembram, a gente que é mais velho aqui, se a gente aprontasse, o vizinho chamava: Dinar, desce daí agora. O que eu fazia? E aí minha mãe chamava e dizia assim: rapaz, estou sabendo que o seu Antônio chamou a sua atenção. Eu não quero filho meu dando trabalho para os outros, ainda tomava uma surra da minha mãe. Hoje não. Hoje, se o seu Antônio chama a atenção do filho da dona Mariazinha, seu Antônio vai cuidar dos seus, aquelas pestes. Dos meus cuido eu. Infelizmente. Nós precisamos aprender a viver em comunidade. Vocês acham que o que eu estou falando é invenção, irmão? Lembra quando Jesus foi a Jerusalém pela primeira vez com os pais? Jesus sumiu, deu um ninja. Não tem esse negócio? Criança não some no ar? Estava aqui agora, gente. Cadê essa criatura? Criança não some assim no ar? Jesus deu um ninja, sumiu. José e Maria começaram a procurar. Aonde eles procuraram primeiro? Vocês lembram? A Bíblia diz que eles procuraram entre parentes e conhecidos. Preste atenção no que eu vou lhe falar agora.
José e Maria não ficaram preocupados, porque Jesus podia estar entre parentes e conhecidos, porque eles sabiam que entre os parentes e os conhecidos, Jesus estava seguro. Nós precisamos criar um ambiente na igreja que seja seguro para os filhos de todo mundo, e isso demanda trabalho, isso demanda curso de paternidade bíblica, isso demanda seminário de veredas antigas, isso demanda as famílias acamparem juntas, saírem juntas, criarem comunhão uns com os outros. Sabe por que isso é bom, irmãos? Porque o perigo não pode ser aqui. Eles só se preocuparam de verdade depois de procurar entre todos os familiares e entre a comunidade próxima e descobrir que o filho não estava lá. E aí é que eles voltaram para Jerusalém para procurar o menino. A casa dos meus irmãos tem que ser um lugar seguro para os meus filhos. E nós não podemos nos conformar com o fato de que hoje as pessoas não confiam umas nas outras. Aprendam a andar juntos, a orar junto, a caminhar junto. Sejam família, sejam igreja, sejam irmãos. Porque sabe com quem que a filha de vocês vai casar? Você sabe? Você sabe? Não? Essa belezura que não sabe ainda. Você sabe com quem que o André vai casar? Não sabe ainda? Cadê aquela moça linda que foi lá na sala pedir papel pra gente? Ali. Quem? Vocês sabem com quem que aquela linda morena ali vai casar? Sabe? Não? Olha o pai dela ali. Cadê o pai? Você já sabe com quem ela vai casar? Não? A gente está criando um curso para pai de menina. Tira o alvo. Rolando é instrutor. Você sabe com quem que seu filho vai casar? Espero que convide a comunidade. Mas para isso, sabe o que tem que acontecer? Você tem que investir na comunidade. Para as meninas da igreja serem as melhores mulheres para o seu filho procurar uma dentre elas para casar. Você tem filha mulher? Invista na igreja, para que os meninos dessa igreja sejam os melhores homens dessa cidade, para que a sua filha case com uma entre eles. Amém. Para isso a gente tem que criar um senso de comunidade, pertencer a uma tribo. Agora que eu estou me esgoelando, você chega? Vamos dar um aplauso para os irmãos aqui. Nós precisamos pertencer a uma tribo, porque crianças e adolescentes são atraídos por um ambiente onde se pratica o perdão e aonde se pratica a alegria. Eu vou repetir isso. Vamos lá, vamos ouvir aqui. Rapaziada, vocês já estão pensando no casamento aí fora, velho? Vamos pagar, vamos entrar aí. João. Isso. Crianças e adolescentes são atraídos por um ambiente onde se pratica perdão e alegria. Sabe uma coisa? Eu contei hoje à mesa. A minha mulher foi cuidada por um médico, que a filha dele disse assim: nós fomos nascidos e criados dentro da igreja, e nunca vimos o nosso pai ir à frente receber uma oração sequer. Eu e você que somos pais e que somos avós, precisamos estar num ambiente de quebrantamento, onde a gente vem à frente receber oração, onde a gente aprende a pedir ajuda, onde a gente aprende a receber ajuda, onde a gente aceita ser corrigido, porque os nossos filhos, quando veem isso, eles aprendem e eles gostam desse ambiente. Os filhos precisam ser atraídos para um ambiente onde se pratica perdão e alegria, porque eles precisam estar no ambiente onde os pais estão. Atenção que você vai entender agora a história do filho pródigo. Quando o filho pródigo caiu em si, a primeira frase que ele falou, concorrência aí, rapaziada. A primeira frase que ele falou foi o seguinte:
Eu vou voltar para a casa do meu Pai. porque lá até os empregados são mais bem tratados do que eu. Ele sabia que no ambiente do pai tinha perdão e aceitação. Ele sabia, porque ele disse assim: eu vou voltar e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele sabia que lá ele ia receber perdão. Faça da sua casa, faça do ambiente que você mora, pastor. Talvez de tudo que eu falei até aqui, isso fica para o final, porque é a coisa mais importante. Faça da sua casa, faça do ambiente da sua igreja um lugar para onde o seu filho queira voltar quando o mundo decepcioná-lo. Amém. Porque eu vou dizer, você não vai conseguir obrigar o seu filho a ter fé. Você não vai conseguir obrigar o seu filho a ser fiel a Deus. Mas você pode criar um ambiente para onde o seu filho queira voltar quando tudo der errado para ele lá fora. Eu tenho 2 filhas. Uma filha minha saiu de casa 2 vezes. Um dia ela ficou com muita raiva e falou assim: não fico mais nessa casa. Quem aqui já fez aquela promessa imbecil dos 18 anos? Quando eu fizer 18 anos eu vou embora dessa casa. Quem já fez essa promessa idiota? Não, levanta o braço, seja corajoso. Admite que você já foi pouco uma vez na vida. Levanta o bração, estica isso aí. Esse braço que levanta peso, isso, mais. Quem mais já fez essa promessa tola? A maioria é homem, tudo bobão igual eu. Falava isso. Um dia eu sumo daqui. A minha filha falou: não fico mais nessa casa. E pegou umas coisas dela e foi embora e não nos disse para onde estava indo. Sumiu no mapa. Abandonou a faculdade no último ano, faculdade de Direito, no último ano, sumiu. Passado um tempo, o telefone meu toca: seu Dinato, o senhor não me conhece, mas eu sou fulano de tal, a sua filha estava aqui na nossa casa, e ela teve um aborrecimento aqui, novidade. E ela saiu daqui de casa sem falar nada com ninguém, segunda novidade. E o meu pai está aqui passando mal, preocupado onde ela foi parar, terceira novidade. Faz um favor, liga para ela, fala com ela para ligar para cá, porque o meu pai está passando mal. Aí foi a minha hora, eu disse: deixa eu falar uma coisa, eu sou o pai dela, ela foi para sua casa, está aí esse tempo todo, você nunca pensou que a gente podia estar passando mal aqui, não me incomode. Puf, bati o telefone na cara dela e liguei para ela e disse: não faça onde você estava o que você fez quando estava aqui em casa, ligue para a casa de onde você saiu. E puf, desliguei, sem dar chance dela falar nada. Sumiu. Um dia ela me liga dizendo que estava trabalhando num hotel fazenda lá em Penedo, no Rio de Janeiro. Você não conhece minha filha mais velha, né? Pensa numa criatura que não gosta de bicho nenhum, só gato. Pensa numa menina que não gosta de inseto. Pensa numa garota que não gosta nem de ver galinha. Onde é que ela estava trabalhando? No hotel fazenda. E o quarto que ela dormia tinha que atravessar o pátio. Jesus trata ou não trata? Trata. Conhece o filho pródigo? Aquele filho Nutella, criado dentro de casa com farinha láctea e banana amassada? Foi comer que tipo de comida? Comida de porco. A rebelião nunca traz lucro. A rebelião sempre leva para o chiqueiro. Um dia ela liga dizendo: pai, deu tudo errado aqui, não tem mais contrato e tal. Eu disse para ela: você tem pai, você tem mãe, você tem casa, volta para casa. E ela voltou. Recebemos como se nada tivesse. Passou um tempo, não fico mais nesta casa. Porque tem gente que é sangue ruim, demora a aprender, não tem? Tem os bichos que são teimosos. Tem.
Uma vez é pouco. Aí ela foi embora para Vitória, deu tudo errado, foi para Macaé, arrumou um emprego numa empresa canadense. Estava trabalhando lá, ligou, nós fomos lá visitar, dormimos no apartamento que ela estava morando. Quando estourou o petrolão, ela liga: pai, deu tudo. Você tem pai, você tem mãe, você tem casa. Faça da sua casa um lugar para onde o seu filho queira voltar todas as vezes que o mundo desapontá-lo. Porque filho pródigo só dá cabeçada, mas ele precisa ter certeza de que na casa do pai tem perdão e tem alegria. Amém, queridos? Faça da sua casa. E para isso você tem que pertencer a uma tribo. Eu preciso terminar. Tribos ao longo do tempo geram o que? Está escrito aí? Tribo mais tempo é igual o quê? Pertencimento. Se você tem a sua família e você dedica o seu tempo e o tempo da sua família para pertencer a algo maior que a sua família, sabe o que você vai gerar nos seus filhos? Nós pertencemos a algo maior do que a gente. A vida não se resume a nós. O mundo não gira em torno da nossa família, muito menos de mim. Por isso que a igreja é um lugar muito importante para todos nós. Eu não sei se todo mundo que está aqui é dessa igreja, de outra igreja, ou se não é de igreja nenhuma. Se você está aqui hoje, ou se você vai assistir um pedaço de vídeo que está sendo gravado, saiba de uma coisa: a sua família não pode ser uma ilha. Você tem que ter amizade com outras famílias, reunir numa igreja, participar da vida comunitária, porque isso é muito importante para você, porém é muito mais importante para os seus filhos. Sabe por que eu estou falando isso tudo? Porque hoje em dia eu ouço muitos pais reclamando. Eu estava numa cidade do interior de São Paulo chamada São José do Rio Preto. E lá eles têm as mesmas queixas que vocês têm. Não tem problema, eu continuo, porque essa daqui é na bateria. Eles estavam fazendo a mesma reclamação de vocês. É rede social, é celular, é problema da escola, é LGBT e não sei o que mais. Pai, mãe, escuta o que eu vou lhe falar. O tempo com seus filhos foi entregue para quem? Eu estou fazendo uma pergunta, será que vocês podem me ajudar? Para quem foi entregue o tempo com os filhos? Para os pais. Para os pais. Sabe de uma coisa? A rede social, o movimento LGBTXYZ, as amizades de rede social, só vão conseguir pegar o tempo que você não usar. Eu vou repetir. Essas coisas só vão conseguir pegar dos seus filhos o tempo que você não usar. Porque se você usar o tempo para transferir tudo que você deseja para os seus filhos, ninguém vai conseguir roubar o tempo deles com coisa nenhuma. E aí toda vez que um pai vem falar comigo, sabe o que eu digo para ele? Eles estão pegando o tempo que você deixou escapar. E quando você deixa escapar, tem gente doida para pegar o seu tempo. Tem gente doida para pegar o seu tempo. Bia, cuidado aí com essa coisa aí. E quando você menos espera, o que aconteceu com o tempo? E o tempo vai estar na mão de quem? De outros. E na mão de quem deveria estar esse tempo? Toda vez que você pensar em reclamar do mundo, da escola, da rede social, da televisão, do celular, do computador, pense: esse tempo foi entregue a quem? Para você. E tem alguém que está morrendo de rir. Você está com a mão cheia do tempo que deveria ser seu. Todo mundo entendeu? Amém, amém. Vamos ficar de pé para a gente orar? Pegue seus filhos. Pegue quem está aí da sua família perto de você.
Vou pedir para os pais pegarem seus filhos. Tem 3 rapazes aqui que precisam ir para perto da família. Nós vamos ter um tempo para a gente orar agora. Eu quero orar com vocês. Vamos acalmar para a gente orar, pessoal? Deixe-me fazer um agradecimento especial a vocês, às crianças. Não é fácil ficar tanto tempo aqui dentro sentado. As crianças também, muito obrigado. Eu quero orar para que Deus dê sabedoria a cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó. Amém. Eu espero que aquilo que eu não tenha conseguido ser claro, que a situação, a circunstância possa ter atrapalhado, que o Espírito Santo faça você lembrar. Amém. Essas bolinhas de gude que estão na mão dos seus filhos agora, eu vou só fazer um pedido a você. Essas bolas não são para brincar. Está todo mundo me ouvindo aí atrás? Sim? Pegue essas bolas, converse com a criança e diga para ela: o pastor deu essas bolinhas para a gente lembrar que o tempo passa. Você vai pegar um pedacinho de filó ou um saquinho, vai amarrar uma fitinha e você vai pendurar ou guardar num lugar que fique visível para todos vocês, para que vocês se lembrem disso. Segunda coisa que eu vou pedir: lembra da conta que vocês fizeram da quantidade de semanas que estão faltando? Se você puder, faça exatamente o que nós fizemos aqui. Compre o tanto de bolinhas, tantas quantas forem as Semanas. E cada semana você tira uma bolinha. E diga para si mesmo: o que eu fiz de especial com meus filhos essa semana? Legal. Será que eu dediquei tempo ao tempo? Será que eu dediquei tempo ao amor? Será que essa semana eu dediquei tempo às palavras? Será que essa semana eu dediquei tempo para contar a história? Será que essa semana eu tirei tempo para me divertir? Será que essa semana eu participei de alguma atividade coletiva da igreja? Você não precisa fazer as 6 coisas, mas não é possível que você não consiga fazer pelo menos uma delas. Então a primeira coisa é: as bolinhas de hoje não são para brincar, elas são um memorial. Se alguma família não conseguiu pegar nenhuma, vem aqui na frente quando terminar e pegue 3 e leve para casa. Só 3. Não é para criança vir pegar, é para adulto vir pegar. Segunda sugestão: enche um potinho com tantas bolas quantas forem do filho mais novo, que é o último pote que vai esvaziar. Ou seja, no caso de vocês é um pote cheio, 936. Terceiro, levante a sua mão junto comigo e vamos orar. E diga assim depois de mim: Pai querido, a tua palavra diz que há tempo para todas as coisas. Eu me arrependo das muitas vezes que eu disse não tenho tempo. O Senhor é o meu provedor, inclusive do tempo. Eu sou mordomo, administrador. Me ensina a administrar o meu tempo que o Senhor me deu com sabedoria para dedicar aos meus filhos e aos meus netos, que seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Beijão em quem está com você. Uma salva de palmas para Jesus. Pastor, muito obrigado. Amém. Amém. Não dá nem para você